Fala, moçada, nossa primeira aula de inequação. Você vê que eu não coloquei inequação nem do primeiro nem do segundo, porque a ideia é trabalhar a inequação, que é uma inequação, de forma rápida e objetiva, beleza? Então a primeira ideia, diferente de uma equação, porque quando você resolve uma equação, qual é a ideia? 2x igual a 4, passo 2 para o outro lado dividindo, você acha um valor para x, x igual a 2, 2x igual a 4, passo 2 dividindo, 4 dividido por 2, 2, x é igual a 2. Você só tem um valor possível para o x, que é 2. Na inequação isso não ocorre. Na inequação você tem um intervalo solução. Então quando ele fala x maior do que 2, quer dizer que x pode ser qualquer valor desde que ele seja maior do que o 2. Essa é a ideia inicial. Então, o primeiro passo para você entender essa questão da inequação, dos intervalos e da simbologia, bem rápido. X maior que, x menor que, x maior ou igual, x menor ou igual. Primeira ideia, a boca é sempre virada para o maior. Então, a boca virada para o x está falando que x é maior do que o número que vai estar do outro lado. X maior que. Nesse caso, x é menor que. Boca virada para o maior, ele está indicando que x é maior, só que nesse caso, x é maior ou igual, por conta desse traço aqui embaixo. Esse traço está falando que x pode ser maior ou igual àquele número em questão. Nesse caso, x é menor ou igual ao número em questão. Só para você lembrar, a boca é sempre virada para o maior, e quando eu estiver falando de intervalo, de inequação, eu estou falando de um intervalo solução. E aí eu preciso chamar a atenção em alguns detalhes. Um dos detalhes é, x maior e x menor, o valor não faz parte da solução. Então, quando o x for maior ou menor, aquele valor não faz parte da solução. Professor, como assim? Calma. Primeiro eu preciso que você entenda. Quando eu tenho o traço aqui embaixo, o x é maior ou igual, ou menor ou igual. Quando não tem o traço aqui, o x é maior ou menor. E quando o x for maior ou menor, aquele valor não faz parte da solução. Por outro lado, quando o x for maior ou igual ou menor ou igual, como é que eu sei a diferença? Lembra que eu tenho um tracinho aqui em cima, tenho um tracinho aqui embaixo. Então, nesse caso, o x faz parte da solução. Mas o que isso quer dizer? Vamos trabalhar com um exemplo, para ficar bem objetivo. Imagine que eu tenho aqui, ó, x, esse símbolo é de pertence, tá? X pertence ao conjunto dos naturais. Se não assistiu a aula de conjuntos numéricos, tem que assistir a aula de conjuntos numéricos para entender o que é um número natural. Só para um apanhado, número natural, 0, 1, 2, 3 e vai embora. Mas se você não lembra perfeitamente, assiste a nossa aula de conjuntos numéricos. O que significa x ser maior do que 5? Lembra que eu te falei que quando eu tenho o símbolo de maior ou o símbolo de menor, o x, aquele valor, não faz parte da solução? Quando eu coloco que x é maior, outro detalhe, como é que eu sei que é maior? Lembra que a boca é virada sempre para o número maior. Então, naquele caso ali, x é maior do que 5. Só que ele não tem o traço aqui, então ele não é igual a 5. Então, quando eu falo que x é maior, ele não faz parte da solução. E eu estou considerando o conjunto dos números naturais. Então, como é que seria isso? X maior do que 5. Qual o primeiro número natural maior do que 5? Solução desse problema seria quem? 6. 6 é o primeiro. Só que lembra que na equação é um intervalo solução. Então, quais são os valores? 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai embora. Vai até aí mais infinito. Mas percebe que eu não tenho 5 como o primeiro valor da solução. Porque quando eu tenho x maior ou x menor, aquele valor não pertence à solução. O valor que tiver aqui não faz parte da solução. Por quê? X tem que ser maior do que esse valor ou, no outro exemplo, x tem que ser menor. Nunca pode ser igual. Diferentemente do que eu tenho no exemplo 2. Eu tenho x ainda pertencendo aos naturais. Mas agora um outro exemplo. X, ele é maior ou igual. X é maior ou igual. Aí você precisa lembrar. Quando eu tenho o tracinho aqui, ó, x é maior ou igual ou menor ou igual. Nesse caso, maior ou igual. Nesse caso, menor ou igual. Só que o fato aqui que você tem que prestar atenção é o valor faz parte da solução. Nesse caso, o 5 faz parte da minha solução. Então, qual é o primeiro valor? Maior ou igual a 5 que atende a solução? Nesse caso, eu começo por 5. Por quê? Porque x pode ser 5.
Porque nesse caso, eu tenho x sendo maior ou igual a 5. Tem um tracinho aqui embaixo que está determinando que o x pode ser 5. Então eu começo agora por 5 e eu estou procurando valores maiores. Quais são os valores maiores? 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai embora. Beleza? E aí você vai tocando o nosso barco. E como é que seria essa representação? Vamos trabalhar um pouquinho com representação, tá bom? Trabalhar um pouquinho com representação só para você entender como funciona a representação, beleza? Vou dar uma apagada, a mágica vai acontecer e eu vou representar isso aí. Minuto 5.51. 5:51. Beleza. Então vamos continuar agora e vamos falar da representação. Como seria a representação? A gente já viu a ideia de x maior, x menor, a ideia do x faz parte e não faz parte da solução. Mas como é que eu representaria aquilo ali? Como é que eu representaria x, nosso primeiro exemplo aqui, vamos chamar de exemplo A, x maior do que 5. Nós já sabemos que o 5 não faz parte da solução. Então a gente já sabe que isso começaria ali em 6 e vai embora. 7, 8, 9, 10. Lembrando que eu comecei do 6, por que eu não tenho 5.1? Porque eu considerei que o x pertence aos naturais. Número natural, não é número com vírgula. Como é que eu representaria? Uma das formas de representar, ó, vou traçar uma linha aqui. E aí o que a gente vai colocar nessa linha? A gente vai colocar uma bolinha aberta. É importante você entender a bolinha aberta. O que significa a bolinha aberta? A bolinha aberta significa que aquele valor em questão não faz parte da solução. Então eu colocaria a bolinha aberta em 5, indicando que, olha, o 5 não faz parte da solução. Então, do 5 para frente, ó, bolinha aberta e indo para onde? Indo para a direita. Por que indo para a direita? Representando para você que, olha, o 5 não faz parte da solução, mas eu começo ali como um ponto de partida, mas não partindo do 5, do próximo inteiro depois do 5. Bolinha aberta no 5 e vai embora. Então qual seria o primeiro valor? O 6. Bolinha aberta. E o que significa bolinha aberta? A bolinha aberta indica que o valor não faz parte da solução. Então vamos colocar, ó, bolinha aberta. O que a bolinha aberta faz? A bolinha aberta indica que o valor não faz parte da solução. Então, ó, não faz parte da solução. Não faz parte da solução. A bolinha aberta indica exatamente isso. E como eu representaria esse cara aqui? Aqui eu tenho bolinha aberta, indicando o quê? Que o 5 não faz parte da solução. E como é natural, eu vou pegar o primeiro natural depois do 5, que é o 6. Bolinha aberta do 5. E por que tá indo para a direita? Porque à direita eu tenho valores positivos. Da esquerda eu tenho valores negativos. Mas pega uma outra ideia. O 5 para a direita eu vou ter valores maiores que 5. 5, 6, 7, 8. Abaixo do 5, 4, 3, 2, 1 que vai estar à esquerda. Por que eu falei que a direita é positivo e a esquerda é negativo? Porque você vai ter alguns casos em que você tem o 0 ali como seu primeiro valor, o valor do meio. E aí a direita eu tenho valores positivos, a esquerda eu tenho valores negativos. Só que nesse caso, 5 à direita. Por que eu fui para a direita? Porque a linha foi para a direita. Porque eu estou pegando valores maiores que 5. 6, 7, 8, que vão estar à direita dele. À esquerda, 4, 3, 2, 1. Como é que eu representaria esse cara aqui? Mesma linha, ó, tô fazendo a linha, só que a bolinha agora não vai ser uma bolinha aberta, eu vou ter uma bolinha fechada. Fechada também no 5 e indo para onde? Também indo para a direita. Por que para a direita? Porque para a direita eu vou ter valores maiores que 5. Para a direita,
Depois do 5, 6, 7, 8. E isso está indo para a direita. Eu quero valores maiores. Para a esquerda, 4, 3, 2, 1. Até chegar lá em valores negativos e vai embora. Então, ó. Bolinha aberta não faz parte da solução. O 5 não faz parte da solução. Bolinha fechada, ó. Nesse caso, eu tenho uma bolinha fechada. Então, a bolinha fechada indica que faz parte da solução. Então, esse cara faz parte da solução. E a bolinha fechada indica exatamente isso. Então, isso aqui é uma bolinha fechada, que você vai usar para a inequação tanto do primeiro grau quanto para a inequação do segundo grau. Bolinha aberta indica o quê? Bolinha aberta indica que o valor não faz parte da solução. Aberto em 5, indicando que, olha, eu tô aqui, mas eu não faço parte. O próximo depois de mim, esse faz parte. Bolinha fechada indicando o quê? Começa por mim. Eu já faço parte da solução. Por isso que aqui eu tenho 5 e aqui eu não tenho 5. Bolinha fechada faz parte da solução. Bolinha aberta não faz parte da solução. Beleza? Então essa é a nossa primeira aula de inequação, uma aula de introdução para você entender. Próximas aulas a gente vai trabalhar com inequação do primeiro, inequação do segundo e fazer exercício. Forte abraço e até a próxima.